Eu era uma pessoa que tinha o hábito de acabar pensando pequeno frente às coisas da vida. Eu tinha uma mentalidade muito prática e muito objetiva no sentido de que se eu tenho um problema, eu tenho que lidar com ele e a vida é essa. E isso tem o seu lado positivo, porque faz com que a gente realmente consiga a ser realista e fazer as coisas acontecerem, mas ao mesmo tempo eu comecei a perceber que isso estava limitando o desenvolvimento dos meus talentos, do meu potencial e da minha vida como um todo. Se você já passou por essa sensação, se você está de repente se encontrando neste momento, esse vídeo é para você. Eu sou a Josi, apaixonada e estudiosa desse universo de autoconhecimento, e hoje eu quero compartilhar com você 3 estratégias que eu fui usando e continuo usando na minha vida para ter essa expansão de mentalidade, para justamente ter uma facilidade em olhar para as coisas e para as situações com uma visão não só de resolvedora de problema, mas sim de uma percepção de oportunidades dentro dessas situações desafiadoras. Vamos lá! Você pode estar se perguntando, João, mas por que eu vou querer expandir a minha mentalidade se eu já estou cheia de coisa para lidar aqui na minha vida? Se eu expandir, não vai vir mais coisas ainda para eu ter que lidar? A primeira resposta pode ser até sim, mas ao mesmo tempo que surjam mais coisas para você lidar, você também aumenta a sua caixinha de ferramentas para lidar com essas situações. Então, eu acredito muito que essa evolução da nossa mentalidade, da forma como a gente percebe o mundo, das escolhas que a gente faz, até do nosso processo de autoconhecimento, na verdade é muito mais facilitado por você estar trabalhando constantemente essa expansão de mentalidade. Para pensar que você pode fazer sim uma conta usando um papel e caneta, mas se você tem uma calculadora, ela vai facilitar o seu trabalho e agilizar a resolução daquele problema matemático que você tem ali na sua frente. É importante que a gente saiba o como fazer, mas no dia a dia a gente não precisa ficar perdendo tempo resolvendo na mão. A gente pode usar recursos que nos facilitem essa solução. Para mim, a expansão de consciência, a expansão de mentalidade é justamente a gente buscar esses recursos que vão facilitar a nossa jornada. Então, sem mais delongas, já vamos para a primeira prática que vai te ajudar a expandir a sua mentalidade. Eu sei que muito se fala sobre a prática da gratidão, e por muito tempo eu questionei essa bendita dessa prática. Porque eu pensava, tá, mas o que a gratidão de fato vai ajudar? O que ela vai impactar? O que ela vai trazer e agregar na minha vida? Como eu sempre falo aqui para vocês, tudo que a gente encontra nessa caminhada do autoconhecimento, nós precisamos testar se funciona ou não para nós. Existem várias ferramentas e várias técnicas maravilhosas, mas nem todas são para você. Então, como é que eu sei se isso é para mim ou não? Praticando, vendo como isso funciona na minha vida. Então, como eu tinha essa questãozinha de dizer assim, que raios, gratidão, meu Deus do céu, o povo quer só ver as coisas boas da vida, mas tá acontecendo um monte de coisa ruim aqui também, que coisa, que positividade é essa, tóxica, né? Eu entrei muito nesse questionamento. Só que eu sou uma pessoa que eu não julgo se eu não sei se aquilo realmente faz sentido ou não para mim, né? Então, eu tive aquela primeira impressão com a questão da gratidão, mas eu não fiquei de rancinho com ela. Eu pensei, bom, vou começar a fazer e eu vou perceber então como eu me sinto. Tem até aqui um outro vídeo onde eu falo sobre as armadilhas do autoconhecimento, onde uma delas é inclusive a nossa autopercepção, né? Então, como eu me sinto colocando essa ferramenta em prática? Como eu me sinto usando essa prática da gratidão na minha vida? Isso é uma ferramenta de autoconhecimento. E aí você pode estar se perguntando, mas Jô, por que a gratidão é uma ferramenta de expansão de mentalidade? Porque quando você começa a trazer com consciência questões na sua vida na qual você é grato, questões na sua vida na qual você começa a observar pequenos detalhes que são bênçãos no seu dia a dia, você está aumentando, ampliando a percepção da sua visão. É fato que é muito fácil a gente se perder nas nossas questões ruins, nos nossos desafios, nos nossos medos. É como se o nosso cérebro ele já tivesse até realmente pré-programado para que a gente estivesse nesse estado de vigilância, né, de autoproteção, para a gente não passar por essas situações ruins. Só que quando a gente fica constantemente nesse estado de hipervigilância, só olhando para coisa ruim, a gente começa a focar a nossa energia também nessa densidade. Quando eu olho, faço esse equilíbrio, olho para as coisas boas que também estão acontecendo na minha vida, eu começo a equilibrar isso dentro de mim. Vamos pensar assim, que focar só nas coisas ruins, a gente está sendo realista, mas também está vibrando na escassez. Só focar nas coisas boas, a gente está vivendo uma vida utópica, mas também está focando aqui na prosperidade.
Então, qual que é o meio termo? Eu estar consciente das coisas ruins e não negá-las, mas eu também estar consciente das coisas boas e honrá-las. Então, como que você pode incluir essa prática no seu dia a dia? Eu já fiz de várias formas, eu vou compartilhar aqui com vocês. A primeira delas é através desse livrinho aqui, 5 minutos de gratidão. É um diário para cultivar a positividade e para atrair a alegria. Eu gostei demais desse livro aqui, vou deixar o link para vocês. Esse é um livro onde diariamente, primeiro, você tem frases de expansão de consciência, né? Então já te fazem pensar sobre aquilo, e você tem algumas perguntas guiadas para que você possa trazer consciência. Então, por exemplo, aqui eu respondi num dia. A frase era essa: às vezes, as melhores coisas estão bem à sua frente, só é preciso tempo para enxergá-las. E aí a mensagenzinha para o dia era: hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. Perceba que são duas frases que te trazem uma nova percepção sobre o que está acontecendo nesse seu momento de vida. Você pode olhar para a sua vida e você pode dizer assim, ó, não tem nada de bom acontecendo agora. Ou você pode olhar para isso com mais tempo, com mais dedicação, e você pode perceber assim, tá tudo dando errado, tá tudo virado do avesso, mas pelo menos eu tenho X, pelo menos eu tenho Z, pelo menos eu tenho... Enfim, você vai trazendo consciência sobre as coisas que você tem. Uma das perguntas aqui: um simples motivo para ser grato por viver onde eu vivo. Então, eu escrevi aqui, ó, eu tinha muito espaço e o meu escritório era muito bem elaborado, porque era um sonho meu quando eu fiz a minha transição de carreira. Então, olha que importante. Se eu estou só absorvida nos meus problemas diários, eu acabo esquecendo que às vezes eu estou vivendo algo que um dia no passado já foi um sonho e muito distante. Então, para mim, a gratidão ela tem esse impacto. Ela vai fazer com que você busque no seu dia algo que realmente esteja impactando de forma positiva e que sim, a gente deixa passar por estar no piloto automático. A outra prática que eu trago para a minha vida hoje é justamente fazer a gratidão através da escrita intuitiva. Eu até ensino na aula do portal sobre autoconhecimento essa ferramenta, eu ensino a escrita terapêutica e como fazê-la. Hoje, por já ter praticado muito essa escrita terapêutica, onde tem um roteiro, eu já consigo fazer a intuitiva, onde eu só solto e ali mesmo eu já vou trazendo as gratidões e as percepções do ponto positivo. E é muito interessante porque hoje, até dentro de um desafio, eu consigo entender um motivo importante por aquele desafio estar acontecendo e eu consigo me sentir verdadeiramente grata por estar tendo a oportunidade de resolver isso na minha vida. Outra forma que você pode fazer também é fazer uma gratidão silenciosa. Coloca lá um lembretezinho no seu celular, pare uns 2 minutinhos no seu dia e você pense pelo que você pode agradecer hoje. Uma coisa que eu acho que é importante é você tentar agradecer por coisas diferentes, porque o grande objetivo desse exercício é tirar a venda dos seus olhos de que você está vendo e interpretando a sua vida sempre da mesma forma. Quando você começa a olhar motivos diferentes de gratidão, você está se abrindo para perceber a sua vida de uma forma diferente. Por isso que é a expansão de consciência. A segunda forma de você expandir a sua mentalidade é justamente desafiando as suas crenças internas. E aí você pode dizer assim, Jô, mas como assim eu vou desafiar as minhas crenças? A gente às vezes acredita em um tantão de coisa que na verdade nem é nosso, né? A gente acredita num tantão de coisas porque a gente cresceu numa família que pensava dessa mesma maneira, porque a gente frequentou um colégio onde a maioria que estava ao seu redor vivia dessa maneira, porque a gente está numa sociedade onde diz que é assim que tem que se pensar. E aí eu volto à nossa reflexão sobre autoconhecimento, que é justamente a gente entender o que é real e o que não é real para nós. O processo de expansão de consciência, ele também está embutido no processo de autoconhecimento, porque a gente precisa entender o que está sendo base das nossas escolhas, o que está sendo o insumo dos resultados que a gente está vivendo. Será que hoje um grande desafio na sua vida não é porque você tem uma mentalidade fixa sobre algum ponto da sua vida? Então, a partir de hoje, o que você pode fazer para justamente desafiar suas crenças é trazer essa consciência de verdade que esse pensamento aqui é real? Verdade que essa autocrítica eu realmente preciso fazer? Verdade que eu realmente preciso ser tão punitiva e tão rígida comigo ou com as outras pessoas? E veja, não é você se colocar num lugar de errado ou de auto-julgamento. Muito pelo contrário, é você questionar sem julgar, para você perceber como você se sente em relação a isso. Quando a gente desafia as nossas crenças, a gente realmente começa a se abrir, a gente começa a expandir significativamente sobre a visão que nós temos sobre nós.
Foi muito interessante nesse meu processo, porque eu me percebi me dando vários títulos. Ah, eu era perfeccionista. Ah, eu era muito autocrítica. Ah, eu tinha que fazer sempre de tal maneira para me sentir tranquila. Quando eu comecei a questionar essas minhas crenças, eu percebi, na verdade, que fazer da forma como eu estava fazendo era o que me deixava mais segura, mas não necessariamente era a melhor forma. Se eu paro para questionar isso com amorosidade, com respeito, entendendo realmente qual que é o impacto disso na minha vida, eu vou me abrindo para tentar fazer as coisas de forma diferente. E falando em fazer coisas de forma diferente, a gente vem aí para a terceira dica. Não tem como você expandir a sua mentalidade se você não experimentar novas experiências. Fazer tudo da mesma forma, tudo do mesmo jeito, todos os dias, vai manter você numa mentalidade fixa. Uma mentalidade de crescimento, ela fala muito sobre uma criança que está aberta a viver e ver o mundo como se fosse a primeira vez. Cada vez que você vai ter uma nova experiência, você realmente se coloca nesse movimento de se perceber quem sou eu nessa nova experiência, se eu gosto, se eu não gosto. E é muito interessante porque quando eu fui fazer a minha transição de carreira, uma das primeiras coisas que eu constatei, né, que me fez despertar para essa jornada de autoconhecimento e de expansão de mentalidade, era que eu não sabia o que eu gostava. Eu estava tão focada antes em só trabalhar, em só fazer dinheiro, em só dar resultados específicos na minha vida profissional, que eu tive um burnout em relação a isso por causa do peso que eu colocava dentro desse processo, que eu escolhi viver sem perceber. Então foi uma escolha através de uma crença inconsciente que eu tinha. Quando eu me percebi não sabendo nem o que eu gostava, eu trouxe para mim justamente essa percepção. Eu vou viver novas experiências e eu vou entender o que eu gosto e o que eu não gosto. E foi muito incrível porque eu me testei em várias áreas, né? Eu falo que a minha transição, ela morou por vários processos onde eu fui me percebendo do que eu gosto daqui, do que eu não gosto, o que faz sentido dessa atividade, o que não. O que eu fazia na minha infância que tinha relação com isso aqui? Que brincadeiras que eu gostava, que eu consigo de uma forma diferente, mais adulta, trazer para minha realidade agora. E foi fabuloso essa jornada. Não vou dizer que várias vezes eu não fiquei frustrada, porque a gente tem o quê? A pressa, né? A gente já quer ter a solução ali na hora e já resolver e entender para aquilo que a gente veio fazer. Mas nesse processo eu entendi que eu precisava ter paciência e criar essa intimidade comigo novamente. Então foi precioso e algo assim, ó, essencial para que houvesse essa quebra de crenças que me impediam de encontrar o meu propósito, de encontrar um sentido maior na vida e de realmente entender como eu gostaria de me sentir e aí expandir, entendendo que eu merecia viver essa nova fase. Foi justamente tentando um monte de coisa nova que eu comecei a entender o que dentro delas, cada coisinha que eu gostava, o que eu não gostava. Então, quando eu olhei para minha transição de carreira oficialmente falando, eu já sabia exatamente onde eu tinha os meus potenciais, o que eu gostaria de fazer, o que eu sabia que eu precisaria delegar e o que faria sentido para mim realmente nesse novo movimento que eu estava fazendo. Então, experimentar é a chave para que você consiga se conhecer e perceber o que faz sentido para você ou não. E dentro desse processo, a gente precisa de fato estar aberto a aprender o que cada experiência dessa tem para nos dizer. Algumas vezes pode ser desconfortável, algumas vezes pode ser desafiador, porque você talvez vai estar fazendo algo pela primeira vez na sua vida, mas até essas percepções são importantes na construção de quem você é. Cada nova experiência vai ampliar a compreensão que você tem de si mesma, e isso é uma das coisas mais poderosas que você pode ganhar na sua vida. Se esse conteúdo fez sentido para você, já encaminha ele para uma amiga. Eu vou ficar muito feliz em saber o que você vai começar a testar e colocar na sua rotina por aí. Deixa para mim aqui nos comentários. E se você tiver alguma outra sugestão do que te ajudou a expandir, traz para a gente aqui também, porque pode contribuir com muitas pessoas. Um beijo e até a nossa próxima semana.